Fala galera, beleza? Tá começando agora a nossa primeira aula da formação do imaginário, nosso clube do livro. E a gente vai começar falando de uma coisa que aparentemente as pessoas vão falar: o que isso tem a ver com literatura, o que isso tem a ver com o clube do livro de verdade, que são as aparições de Nossa Senhora lá em La Salette. Porque tem uma mensagem ali que geralmente passa despercebida e que ninguém se deu ao trabalho ainda de dissecar essa mensagem realmente com atenção, que é quando ela fala para os dois meninos lá que os maus livros se espalharão sobre a terra e os espíritos das trevas espalharão por toda a parte um relaxamento universal em tudo que se refere ao serviço de Deus. Então, tem muitas mensagens ali na aparição de La Salette, todo mundo dá muita atenção àquilo. Talvez você esteja se perguntando, eu sei que nem todo mundo que faz parte do nosso clube do livro é cristão ou católico, e pode pensar, esse cara vai começar a falar, primeira aula do curso, falar sobre Nossa Senhora, falar sobre a igreja. Eu não vou falar sobre a igreja, nem sobre doutrina da igreja, nem tentar converter ninguém. Isso não é o interesse do nosso curso. A gente vai falar sobre um dado da realidade, que é essa mensagem que aconteceu dessa forma. Então, nosso interesse aqui é a realidade. Então, se isso aconteceu e se essa mensagem existe, a gente tem que dar atenção a isso, porque se a gente não se interessa de verdade pela realidade, também a gente nem merece se interessar por literatura, porque tudo na literatura é focado, o material da literatura é sempre a realidade. Então, a gente está tomando isso aqui como um fato da realidade, e é a realidade que interessa pra gente. Então, lá na mensagem ela vai falar sobre as guerras, a Primeira e a Segunda Guerra, vai falar sobre coisas que ainda vão acontecer, sobre desgraças que vão acontecer na França, na Inglaterra, na Itália, sobre se você não gosta muito da igreja, você pode ir lá dar uma olhada também, porque ela mete o pau nos padres, nos bispos. Todo mundo conhece alguém que fica falando mal da igreja, falando, a igreja está cheia de pessoas hipócritas, blá blá blá, nhenhenhen. Então, até Deus já falou isso, essas pessoas não estão falando novidade nenhuma. Então você pode mostrar lá para quem tiver interesse. Falar, ó, isso aqui que você está se achando o máximo por estar falando, Deus também já falou. Você é só um babaca repetindo coisas, todo mundo, inclusive Deus, já sabe. No meio disso tudo, essa mensagem sempre, para mim, sempre passou desapercebida. Nunca vi ninguém dando a atenção que essa mensagem merece. Porque fica claro na frase que os maus livros têm uma influência perversa, maligna no nosso tempo, relacionada à literatura. E todos os personagens que nós escolhemos aqui no nosso Clube do Livro, nesse primeiro ano do nosso Clube do Livro, eles vão sofrer um influxo dessa influência. Emma Bovary, o Raskolnikov, o Holden Caulfield, do Apanhador no Campo de Centeio, os personagens da Insustentável Leveza do Ser, eles têm as mesmas doenças que a gente, e essas doenças todas foram causadas por uma literatura muito ruim. E que, se Nossa Senhora estiver certa, se a mensagem que Deus mandou estiver correta, isso tem uma influência realmente maligna, cujo objetivo é deixar as pessoas apáticas em relação a tudo que Deus quer que a gente faça. Então você se torna indiferente a tudo que é divino, transcendente, e vira um babaca imanentista que não consegue viver nada que não seja essa realidade aqui, ou pior ainda, que não consegue viver nada que não seja suas próprias emoções, sentimentos, que é o caso do nosso primeiro livro, com a Emma Bovary. Então, quando a gente pensa numa influência satânica na literatura do nosso tempo, a gente sempre vai pensar em Marx, em Nietzsche. Falar, pô, Marx fez um monte de coisa que ferrou com a história. Nietzsche também transformou um monte de moleque que não tem nada na cabeça e que acha que tem em nihilistas, pessoas vazias, depressivas. Então, porque a gente percebe, fica muito claro nesses autores que tem de verdade ali algo que é satânico, principalmente em Marx, algo que é realmente ruim e maléfico. Só que, para Marx fazer todo o estrago que ele fez na nossa história, foi necessário que um psicopata, como Lenin ou como Stalin, fizesse todas as desgraças
que é possível fazer a partir da literatura de Marx. Então, Marx não é um cara que causa tanto essa indiferença que Nossa Senhora está falando. O problema dele parece ser de outro tipo. Nem Nietzsche também. Então, tem algum outro tipo de literatura cuja influência é muito mais sutil, mas que também causa um estrago imenso e que desvia as pessoas da atenção verdadeira, tanto à realidade quanto à presença divina dentro da própria realidade. Se a gente está focando nesses personagens que têm doenças na alma, que a gente também tem, e que a gente vai querer tratar, a gente vai ter de fazer uma revisão de como essas coisas começaram, de como essas coisas chegaram até nós e chegaram também até esses personagens. E descobrir também qual é essa literatura que causa tanto mal, que causa essa indiferença que está aqui expressa na mensagem de La Salette. Então, não é só pensar em autores que você sabe que são verdadeiramente ruins, como eu já falei, Marx, Nietzsche, ou Baudelaire e outros caras. A primeira coisa que a gente tem que pensar é que o mal não apenas tem participado de uma expansão de uma literatura ruim. Não é só os maus livros que abundam sobre a Terra, como os bons livros também têm ficado cada vez mais ocultos e perdidos. E às vezes são até ocultados mesmo, porque o cão não quer, o diabo não quer que essas obras sejam conhecidas. Todo mundo sabe, por exemplo, que o Tratado da Verdadeira Devoção à Virgem Santíssima, do São Luís Maria, ficou oculto por 130 anos. O diabo escondeu o livro por 130 anos, Deus permitiu. Então foram, 5 gerações que não sabiam da existência daquela maravilha e que não conseguiram ter nenhuma influência disso. Um outro exemplo é Santa Gemma Galgani. Ela escrevia um diário, que é uma coisa muito boa de se fazer, e o confessor dela, o orientador espiritual dela, falou: isso aqui é muito bom, você tem que preservar isso aqui, porque isso aqui vai ajudar as pessoas no futuro. E ela escrevia o diário e guardava numa gavetinha, acho que na biblioteca, no escritório dela, não lembro. E um dia ela ouviu passos na casa, sentiu um cheiro estranho, e depois, acho que ela estava dormindo, foi dormindo. No dia seguinte, quando ela foi olhar o diário, não estava mais lá. E aí ela conversou com alguém, não lembro se foi... Conversou com algum amigo. E a amiga falou: você tem que falar com o seu orientador espiritual, que o seu diário sumiu. Ela falou com o orientador espiritual, que não morava na mesma cidade que ela. Quando ele recebeu a mensagem, ele fez um ritual de exorcismo à distância. E aí, no mesmo instante que ele terminou o ritual, o diário voltou para a gavetinha de Santa Gemma Galgani e estava lá, apesar de estar chamuscado, com algumas páginas queimadas. Nada do conteúdo se perdeu. Mas é mais um exemplo de como muitas coisas boas são escondidas da gente por motivos que a gente não tem por que ficar se perguntando por que essas coisas estão acontecendo. Porque se o diabo consegue esconder alguma coisa da gente, é porque Deus quer que ele esconda. Mas que a gente tem que pensar que é algo muito significativo para todas as experiências imaginativas que a gente quer fazer. Saber que existem coisas boas que são ocultas por forças malignas. Coisas que poderiam fazer parte do nosso imaginário e não são. Eu tenho um amigo, por exemplo, ele escreveu uma vez ele é jornalista. E ele escreveu um artigo sobre... sobre exorcistas lá na Bahia. E ele escreveu o artigo inteiro. Quando ele foi clicar em salvar, a tela do computador apagou. Sumiu tudo. E aí ele me contando, na hora que sumiu tudo eu fiquei com muito medo, não queria mais continuar. Mas eu rezei, pedi a Deus para me ajudar e voltei. Dessa vez ele foi mais esperto do que o diabo, cada coisa que ele digitava ele ia salvando para não perder no final.
E aí ele conseguiu finalizar o artigo e entregar o artigo. No dia seguinte, o pai dele falou, pô, o que você tava usando de perfume ontem à noite? Aí ele falou, não tava usando nada, pai. Eu falei, pô, eu passei no seu quarto, acordei de madrugada, quando eu passei no seu quarto tava um cheiro muito bom. Um cheiro que eu nunca assisti na minha vida. Então, esse é um exemplo ainda mais próximo e aparentemente pequeno comparado com São Luís Maria ou com Santa Gema. Inclusive, quando eu penso nisso de como existem obras que são escondidas da gente, eu sempre penso no professor Olavo, porque o cara parece ser mais esperto e mais inteligente do que o próprio diabo. Ele conseguiu criar meios e uma linguagem que não tinha como ser oculta e que bate em todo mundo. Qualquer brasileiro, por mais analfabeto que nós sejamos, consegue sentir o que ele está falando. Então, é realmente uma graça divina ter um cara como aquele conseguindo se comunicar com a gente. Mas isso é só um parênteses. Por sinal, acho que o Diário da Santa Gema foi publicado agora pela minha Biblioteca Católica. Quem tiver interesse, se eu não estou enganado, vale muito a pena. E vale a pena também saber dessa história antes de mergulhar no diário. Então, mesmo em coisas pequenas, como um artigo de jornal preciso e precioso, existem forças que querem tirar isso da nossa imaginação. Então a gente não está só lutando aqui para restaurar a nossa imaginação contra a burrice contemporânea ou contra a péssima educação que a gente teve, contra o desconstrucionismo. A nossa imaginação precisa ser restaurada por motivos ainda maiores do que a gente consegue imaginar. É a própria percepção tanto da realidade quanto de Deus que está em jogo. De toda a realidade. Incluindo de coisas que a gente às vezes prefere não pensar. Então, mas quais foram essas obras especificamente, tratando agora de Madame Bovary, que influenciaram a nossa imaginação e influenciaram a imaginação da personagem? No caso de Madame Bovary, o que pegou a imaginação dela de fato é uma coisa que é uma bosta e que a gente geralmente não presta atenção, que é um troço chamado romantismo. Vocês já devem estar lendo o romance. E ele vai falar lá que ela cresceu e foi pra uma escola de freiras, onde ela lia um monte de romance e porcaria. E essas coisas ficaram na cabeça dela. Como ficam na nossa também. Por exemplo, por mais distante que a gente esteja dessa literatura romântica de séculos passados, a gente assiste filme, novela, ou cresceu assistindo filme, novela, e todo mundo fica desesperado de amor, chora o tempo inteiro, não trata as questões da vida com solenidade mesmo, trata tudo de forma sentimental. E é essa sentimentalidade que está presente nas obras românticas que, incrivelmente, gera essa apatia e essa indiferença, porque o sentimento vai te deixar, as emoções vão te deixar preso só em você mesmo. Você não vai conseguir sair, como Emma não conseguia sair, de suas próprias perspectivas para fazer alguma coisa. Nem quando ela se tornou mãe, por exemplo, ou esposa, ela conseguia sair dela mesma para agir, para fazer alguma coisa. E a gente faz isso também um monte de vezes, por mais que a gente ache que tá vivendo a vida da melhor forma possível, que não é uma pessoa emotiva porque não é uma pessoa, sei lá, chorona ou algo do tipo. Esse sentimentalismo fez parte da nossa educação, da educação da nossa geração, e provavelmente faz parte de quem você é também. O cinema hoje em dia é basicamente todo inspirado nisso aí, é uma coisa que o professor Olavo sempre fala. O professor Olavo sempre fala como o cinema estraga a nossa imaginação, porque todo mundo é sentimental demais, emotivo demais.
E qual é o problema desse foco emotivo demais? O problema é o seguinte, a emoção, ela é só um indício de algo que você pode perceber. Tipo, às vezes, sei lá, você bate o carro, fica puto da vida, fica morrendo de raiva, poucos minutos depois, sei lá, você pode receber uma ligação do seu chefe falando que você vai receber um aumento, ou da sua esposa dizendo que ela tá grávida de novo. E aquilo vai te emocionar de um outro modo. Mas tanto a emoção da raiva, quanto essa nova emoção lá, de alegria, felicidade, contentamento, ela vai ser só um indício de uma experiência que você está tendo naquele momento. Quando a gente pensa que a emoção não é algo tão bom assim, a gente faz o contraponto como se o contrário da emoção fosse o intelecto. Ah, você é emotivo demais, você precisa ser mais racional. Mas isso está dividindo o ser humano, está dividindo a sua pessoa de novo. Porque se você é uma pessoa totalmente Emma Bovary, você é uma pessoa que está partida. Você só consegue perceber um ponto da realidade, que é aquilo que você está sentindo. E os sonhos que são derivados do que você sente. Mas se você vai falar que a solução para isso é o seu intelecto, você vai se partir de novo. Só que você vai se partir em outro ponto. Você vai ser um cara igual os iluministas, um cara que acha que pensar demais é a solução. Eu acho pensar uma bosta, eu sempre falo isso com meus alunos. Porque, não que, claro que estou exagerando, mas pensar é uma bosta porque geralmente te impede de agir e às vezes até de perceber as coisas com clareza. Tem muita coisa que você percebe e que você sabe, que você não precisa pensar para saber. Você sabe que amanhã o sol vai nascer, como o dia vai funcionar, sem ficar pensando em nada disso. E em muitas outras coisas é assim. Então, o problema não é nem ser só emotivo e nem ser só racional. A grande questão aqui, e esse é o ponto grande da literatura, é você ser inteiro, é você ser total, é você perceber a sua própria humanidade dentro da realidade. Porque se você é o cara emotivo, você é o cara que está só dentro de você. E se você é o cara racional, você é o cara também que está só dentro de você. E você perde todas as coisas sensacionais que não estão dentro de você. Que é justamente aí que Deus se comunica contigo. Nas coisas que não estão apenas dentro de você. Que é nesse impacto que a realidade tem sobre você. Então, toda a literatura aqui do nosso tempo tem prendido o homem num aspecto super limitado. E isso precisa ser rompido urgentemente, precisa ser vencido urgentemente. Porque ela causa essa indiferença, essa apatia em relação ao que é o fundamental, que é a nossa relação com a realidade, com Deus, porque ela deixa a pessoa amputada. Ela só deixa a pessoa concentrada em um aspecto da realidade. E de que maneira a gente consegue vencer essas limitações que todas as coisas que compuseram o nosso imaginário até aqui nos afetaram, nos deixaram limitados? A gente vai vencer voltando para a literatura que é boa, para a literatura que não dá esse corte na sua alma, no ser que você é de verdade. Então, a literatura de verdade, ela vai te fazer perceber a realidade, ela vai te emocionar também, mas você vai perceber que você se emociona ao perceber algo da realidade. Você não se emociona porque alguém está falando algo que é bonitinho ou fazendo uma propaganda para você. O homem moderno é um homem extremamente impactado por coisas que são apenas marketing. Ele acha que é arte, que no fundo não é pura propaganda. Então, você só vai conseguir retornar observando artes que são verdadeiras. E aí você vai perceber. Eu percebi algo da realidade lendo um livro ou observando um quadro. Isso me emociona, isso é um sinal de como essa coisa me afeta.
Isso me faz pensar sobre algumas coisas, também é um sinal de como essas coisas me afetam. E tudo em mim está envolvido na percepção desta obra. As minhas emoções, o meu intelecto, a minha percepção e principalmente a minha imaginação. Porque aquilo que te emociona depois vai ser trabalhado pela sua imaginação. Você vai ter que pensar sobre aquilo. O professor Olavo tem uma definição que eu acho muito boa, que ele fala que o histérico é uma pessoa que só consegue pensar e se emocionar com a sua própria imaginação e que não consegue tocar a realidade, que é o caso do livro que a gente está lendo, o personagem do livro que a gente está lendo. E é algo que a gente faz constantemente, que a gente pode perceber até mesmo agora, durante essa semana que o Lula foi preso. Todas as pessoas que estão falando que são contrárias à prisão do Lula, que falam, mas ele não tem nada contra ele, é um absurdo, isso é apenas uma jogada política, blá blá blá. Elas estão completamente desfocadas da realidade. Aquilo ali não é só mentira. Elas não estão só se enganando ou enganando alguém. Claro que algumas pessoas estão ali apenas para enganar mesmo. Mas outras estão ali como histéricas. Elas acham que aquilo que está dentro da cabeça delas é mais importante do que a realidade. E a gente também faz isso. Você pode pensar e muitas vezes você fica puto da vida com alguma coisa. E quando você vai ver, era só coisa da sua cabeça. Ou um exemplo que é ainda mais claro. Às vezes a gente tem medo de agir, de fazer alguma coisa, de mudar a vida em algum aspecto. Às vezes a gente tem medo de se confessar. Mas isso também são coisas que estão apenas na nossa cabeça. Não são a realidade, efetivamente. Não é onde a gente está. É um corte que você fez em quem você é e você acredita que aquilo ali é quem você é de verdade, a sua realidade, e que você não tem como escapar daquilo. Então, geralmente, o medo é problema de falta de imaginação e de falta de percepção da realidade. E tudo isso pode ser vencido se a gente ficar atento à literatura de verdade. Então, um outro problema ali em Emma é o seguinte: tudo que está contra essa imaginação exagerada dela, esse sentimentalismo exagerado dela, o contraponto é uma moral. É a moral burguesa ou um arremedo de moral cristã que ela recebeu ali no convento. Que, se vocês puderem, voltem à parte em que ela está ali na adolescência. São poucos parágrafos que ele vai descrever, mas você pode sentir isso ali. Que as freiras não têm capacidade de vencer esse desejo que Emma tem por uma vida exageradamente romântica. Porque elas não conseguem trazer Emma de volta para a realidade. Elas ficam focadas numa questão moral. E que a gente também faz muito isso. Às vezes tem um moleque, se tem um filho ou um aluno que fala, a igreja só tem gente hipócrita, vou virar rebelde, vou virar black bloc, vou quebrar a porra toda. E a pessoa fica nessa. E aí você fala com o cara, mas você tem que entender que aqui as pessoas são boas, que elas estão tentando fazer algo de bom, ou que isso que você está fazendo é errado, não saia de casa para ser maluco, para fumar maconha, porque isso não é uma coisa que Deus quer de você e tal. Não é uma coisa que Deus quer de você. E aí você fica nesse jogo. Só que numa pessoa rebelde, quando você fala, quando você vai fazer como contraponto uma moral, ela vai querer ser mais rebelde. Porque quando você fala, as pessoas aqui estão querendo ser boas e ela percebe qualquer pontinho em que a pessoa não está sendo tão boa assim e ninguém consegue ser totalmente bom ou totalmente perfeito, ela vai achar que aquilo ali é hipocrisia e vai se revoltar mais. Quando Emma percebe qualquer coisa que vai de encontro ao desejo dela de ter um amante, é essa reação que ela vai ter. A rebeldia dela só aumenta. E com qualquer guri de hoje em dia é a mesma coisa. Quanto mais moralista você é, mais a rebeldia dele vai aumentar. Então o que você tem que fazer é falar com o moleque assim, a gente aqui não presta, mas pelo menos a gente aqui não presta e tá querendo fazer alguma coisa de certa, de tá querendo focar numa relação verdadeira, com a realidade, com Deus.
Aqui na igreja tem um monte de gente que não presta, de vagabundo, padre que faz tudo de errado, pastor que só quer saber de dinheiro. Mas tem um monte de gente aqui que está querendo Deus, por mais errado que seja, por mais errado que a pessoa seja. Se você ler, por exemplo, a vida de São Camilo Leles, ou de outros caras, Santo Agostinho, não eram caras que tinham uma vida perfeita. Mas, em certo ponto da vida, eles decidiram querer Deus. E aquilo mudou a vida deles. E aqui está cheio de gente assim. E aí fora, você tem um monte de gente que acha que já está perfeito. Então, o que você vai querer? Você vai querer estar com a galera que já acha que está perfeita e que já acha que tem a solução para o mundo? Ou com quem está cheio de coisa errada dentro dele, mas está com vontade de enfrentar as coisas de verdade? O que você tem que fazer é isso, é trazer a pessoa de volta para a realidade. Se você ficar com questões morais, a rebeldia só vai aumentar. A rebeldia de Emma só aumenta porque ela não consegue encontrar isso. Alguém que fale para ela, ó, a realidade que você tem é essa, você tem que cuidar do seu filho, cuidar do seu marido, esquecer essas porcarias que tem na cabeça, parar de ler essas coisas que você está lendo, vai ler aí, sei lá, a vida de Santa Mônica para você conseguir... A sogra dela fala isso, pra parar de ler os romances. É verdade. Só que mesmo a sogra dela ainda é uma pessoa extremamente moralista. Ela não é uma pessoa moralista cristã, mas ela é aquela moralzinha burguesa que acha que ela tem de parar de ler os romances para cuidar da casa, isso é verdade. Mas tudo que a forma como ela fala é a forma de sogra, de encher o saco. Sogra é uma desgraça. É só pra encher o saco. Não é aquela forma que traz de volta pra realidade. No fundo, a sogra dela também só é moralista igual a todos os outros. Igual ao Homero, por exemplo, o farmacêutico. Que é a moral burguesa, que é pior ainda do que qualquer faceta de moral cristã. Tanto que o marido dela, que é... Quando o marido dela começa a mostrar quem ele realmente é, o marido da sogra dela, o que ela faz é se resignar, porque o cara não presta, e ela vai afundar ainda mais nisso. Nem ela consegue, contra um marido que é safado, se reorganizar e perceber as coisas de verdade. A sogra dela se ilude o tempo inteiro para aceitar o marido bosta que tem. E uma das formas que ela mais gosta de se iludir é em relação à vida do Charles. Então, o grande ponto é esse. Você só consegue vencer essa rebeldia causada por uma imaginação defeituosa e uma imaginação romântica se você retornar à realidade. Se você tiver qualquer problema desse em casa ou com alguém que você conhece e você for um cara moralista, vai afundar ainda mais. Tudo vai afundar ainda mais, como aconteceu com Emma. Outro ponto é o seguinte. O romantismo, ele tem uma história. Então, um dos pontos da literatura é você conseguir refazer a história daquilo que afeta a sua imaginação hoje. A história do romantismo, resumidamente, claro que a gente não vai conseguir falar tudo aqui, é o seguinte. Durante um tempo na Europa, depois que teve tudo aquilo que a gente chama de iluminismo, que os caras ficaram revoltados contra a igreja e falaram, bora fazer alguma coisa aqui que seja mais racional, que seja focado na ciência, que não tenha de viver tudo em relação à igreja, tal. Dentro dessa corrente, que não era racionalista coisa nenhuma, eu acho que na aula 11 do COV o professor fala muito bem disso, tinha uma corrente meio ocultista, que os caras estavam ali imbuídos de um conhecimento ocultista e de um desejo místico ocultista mesmo. E que eles chamaram de ciência, mas que não é ciência. E que é o que a gente chama de ciência até hoje, que é você recortar a realidade e achar que você pode padronizar a realidade a partir do seu recorte. E os caras colocavam
ideias mesmo, que na verdade são símbolos de forças angélicas, que a gente pode falar em outras aulas, dentro dessas explicações. Essa corrente mais ocultista do iluminismo foi a corrente que acabou vencendo na imaginação, porque foi o que depois veio se tornar o romantismo. O que é o romantismo? O romantismo, para mim, essa é uma definição minha, é a primeira revolta burguesa contra a própria ideologia e moral burguesa que surgiu ali no iluminismo. Porque quando os caras percebem que a realidade não é o que eles almejavam ou o que eles queriam, eles vão tentar fazer um retorno para algo que não é verdadeiro. Por exemplo, quando você vê Rousseau falando a sociedade corrompe o homem, então nós temos que voltar a uma sociedade primitiva, uma sociedade em que as pessoas vão viver de maneira mais benévola como um selvagem antigamente. Aquilo ali é o quê? Eu estou insatisfeito com o meu tempo presente e por causa disso eu vou tentar criar um tempo fictício em que as coisas vão ser perfeitas. Isso pode estar tanto no passado quanto no presente. Um monte de conservador vive sonhando que o mundo deveria ser uma Idade Média de novo, ou em construir um futuro em que as ideologias não existam mais. Isso também é maluquice romântica. A mesma ideia que estava ali na experiência romântica inicial, que Rousseau é o símbolo mais específico, está presente na ideia desses caras, que acham que vão reestruturar a realidade para voltar para um tempo perfeito. Seja um tempo perfeito que ele imagina que era o passado, ou um tempo que ele imagina que pode acontecer no futuro. Então, isso afeta a direita, a esquerda, conservador, porque esse símbolo romântico se entranhou na imaginação das pessoas, que é uma insatisfação com o seu tempo presente, no fundo. E para realizar essa tarefa, para fazer as pessoas acreditarem nessa tarefa de reconstruir um mundo imaginário, o único apelo que você tem para isso vai ser deixar as pessoas focadas na emoção que elas sentem em relação ao tempo presente e na emoção que elas sentem em relação a esse tempo perfeito. Entenderam isso aí? Então, o romantismo vai ser a primeira experiência que vai... Não vai ser a primeira experiência, mas vai ser a experiência do nosso tempo que mais vai prender as pessoas e que prende até hoje. Pensar num exemplo aqui. Pronto. 2 exemplos. A esquerda, que é algo que todo mundo conhece atualmente, todos os sonhos da esquerda de, transformar a América Latina numa pátria grande, que seria um mundo perfeito, onde ninguém vai ser oprimido pelo capital ou algo do tipo. Um estudante universitário pode cair muito bem nesse conto. E ele vai cair nesse conto se trancando no mundo das emoções dele, da insatisfação que ele sente com o tempo presente, da revolta que ele sente contra o tempo presente e do amor, da paixão que ele tem por um tempo inalcançável, por um futuro eterno que nunca vai chegar. Ou a insatisfação também que as pessoas sentem com o tempo presente e querem reestruturar tudo como se fosse um mundo do começo da igreja ou da Idade Média. Também tem moleque universitário que pensa assim, principalmente agora com uma influência mais conservadora na nossa sociedade. Tudo isso é romantismo, tudo isso é babaquice. É com romantismo também, por exemplo, que surgem as primeiras obras de terror. Pode parecer, a gente acha que romantismo é só amor, romance, coisa fofa. Mas o foco do romantismo não é esse.
é justamente te prender no mundo das suas emoções. E as histórias de terror são só isso. São histórias para te prender no medo que você tem das coisas, no pavor, na incerteza. Então você observar quadros de pintores românticos é uma atividade muito legal, porque você vai perceber isso. Os pintores românticos, eles sempre deixam coisas meio nebulosas nos quadros dele, pouca luz em certos lugares, muitas sombras que vêm de pontos que você não consegue identificar de onde está vindo aquela sombra. Às vezes você tem uma incidência de uma luz que não toma o quadro inteiro. Tudo isso para te fazer se identificar com esse pavor. É nessa época que surgem também muitos escritores de literatura fantástica de terror, como o Hoffman, deixa eu ver, alguns contos do Guy de Maupassant e outros caras. Um outro ponto do romantismo é o seguinte, não sei quem já leu aqui, tem um trecho de um livro do Darwin Poe, que ele fala de uma menina que estava fazendo uma pesquisa sobre o genocídio em Ruanda. E aí ele falou, eu voltei de Ruanda há pouco tempo. Quais são as suas referências para esse estudo que você está fazendo? Aí ela fala do filme Hotel Ruanda e não fala de mais nada, ela não tem nenhuma outra referência. E aí ele fala, como assim você não tem nenhuma outra referência se você vai fazer uma pesquisa universitária sobre isso? E a menina sai toda revoltadinha porque ele confrontou a falta de referências que ela tem para uma pesquisa universitária. É o romantismo que vai criar os primeiros romances históricos, justamente motivado por essa insatisfação contra a realidade. Porque um romance histórico você pode pegar a história e refazer do jeito que você quiser, do jeito que você achar mais proveitoso. Então, o Sir Walter Scott vai ser o primeiro a tentar pegar pontos da história. Claro que você vai precisar de algo que é verídico, mas você recria de uma forma que fique mais apaixonante. Então, e hoje em dia, quase todo mundo só conhece a história assim. As pessoas acreditam que a história foi como está numa novela da Globo ou como está num filme de Hollywood. Isso também é uma insuficiência que surgiu dentro do romantismo e que a gente está dentro até hoje. Então, só aqui a gente já tem 3 coisas que fazem parte da nossa imaginação e que foram influências do romantismo. A gente tem a imersão total da nossa experiência em apenas um aspecto da nossa experiência, geralmente o aspecto emotivo. A gente tem a distorção do senso histórico e da percepção da história. Você não pensa mais na história como um presente que se vive sob a influência do passado, numa tentativa cega de deixar algum legado para o futuro, se a graça de Deus permitir ou não. Você vive a história como uma transformação pessoal do passado, do presente e do futuro. Ou uma transformação coletiva, dependendo de que grupo você faça parte ou de quais influências você tem. Essas duas coisas fazem parte da imaginação de todo homem moderno. Não importa se você se você é ou não um cara culto, isso aqui, todo mundo que se criou vendo cinema e lendo as coisas que a gente vê, que a gente lê, que foi pra escola principalmente, acabou sendo influenciado por essas porcarias. Vou dar um exemplo aqui, voltando para aquilo que a gente estava falando no começo. Um dos aspectos que fez com que a literatura abundasse sobre a Terra, a má literatura, são os aspectos técnicos. Você hoje pode ter mais livros porque é mais fácil você ter mais livros, você imprimir um livro.
quando a gente vê lá na escola, Gutenberg, ele criou a imprensa e ele começou a imprimir Bíblias. Parece que Gutenberg inventou a imprensa e no dia seguinte estava todo mundo lendo a Bíblia lá na Alemanha e alguns momentos depois Martinho Lutero saía efusivamente dando Bíblia para todo mundo, geral, interessado no que Gutenberg estava fazendo. E não é assim. Acho que antes de Gutenberg morrer, ele imprimiu, não foram nem 200 Bíblias. Em uns 20 anos, ele fez umas 100 e poucas Bíblias. Mas quando a gente ouve a história, parece que as coisas aconteceram assim. Quando você estava na escola que você ouviu aquelas coisas, parece que as coisas aconteceram assim. E um monte de outras coisas também, você pensa que a história aconteceu de uma forma que é meramente ficção, que não é uma experiência humana, não foi a experiência humana verdadeira. Mas isso que Nossa Senhora fala no começo, de uma má literatura abundar sobre a Terra, neste momento específico, também tem a ver com isso. Tem a ver com o fato de que é muito mais fácil você divulgar um monte de obras que são bostas o tempo inteiro. O Tim LaHaye, que escreve aquela série de ficção Deixados para Trás, que é um best-seller nos Estados Unidos. O primeiro livro que ele escreveu, que é um livro muito bom, por sinal, que é um livro sobre temperamentos, ele imprimiu em casa, na garagem, colocou os filhos para colar as capas e as páginas e saiu vendendo na rua. Tipo, isso era impossível há pouco tempo atrás. E ele se tornou um dos escritores mais lidos nos Estados Unidos assim. Então hoje qualquer cara consegue publicar uma obra. E é claro que quanto mais obras são publicadas, mais porcarias vão ser publicadas. E você pode transformar esse fato da realidade numa ficção. Você pode achar que é o máximo, por exemplo, o fato de que a modernidade consegue divulgar, disseminar informações e livros e tudo mais o tempo inteiro. Então a nossa percepção da história, transformada em ficção, também é algo que começa com uma experiência romântica. E o terceiro aspecto é essa consequente apatia e indiferença em relação à realidade. E você estar deslocado da realidade é você estar, consequentemente, deslocado da presença de Deus. Porque a realidade é uma forma de Deus se comunicar com você. E aqui a gente percebe que o curso que a gente está fazendo aqui é uma tentativa de restaurar a nossa imaginação em todos esses aspectos. Restaurar a sua imaginação para uma percepção interior verdadeira, para uma percepção histórica verdadeira e para uma relação verdadeira com a realidade na sua totalidade. Com os outros, com você mesmo e com Deus. Um dos exercícios, o primeiro exercício que a gente vai passar é o seguinte. Voltando para onde a gente começou, voltando para Nossa Senhora. Se você perceber todas as experiências que Nossa Senhora ou São José tem, existe uma certa solenidade passiva na forma como eles lidam com a realidade. Você nunca vai ver eles tentando modificar a realidade ou se comovendo demais com a realidade. Ai, meu Deus. Nem quando Cristo morre, por exemplo, Nossa Senhora é a única que não vai até o sepulcro. Porque ela tinha plena consciência do que estava acontecendo, do que ia acontecer. Então ela não tinha razões para ficar emocionada demais com a morte de Cristo. Ela tinha que receber aquilo como uma experiência da realidade. Claro que aquilo a entristece, mas a entristece na medida correta. Então, a experiência que a gente vai fazer é a seguinte. Para tentar quebrar essa influência do romantismo, a gente vai tentar perceber
essa solenidade passiva, digamos assim, essa forma de encarar a realidade como uma dádiva e como algo solene, como algo incrível. A gente não vai fazer isso lendo os evangelhos. Eu vou passar alguns quadros para vocês por e-mail. E a forma como a gente vai fazer isso é observando esses quadros, observando essas imagens. Porque muitos artistas conseguiram transmitir esse olhar que é extremamente singular. Não é todo mundo que conseguiu ter esse olhar, nem mesmo outros santos conseguiram ter esse olhar, essa forma de encarar a realidade. Contemplar alguém que consegue fazer isso é uma forma de você também desejar viver assim. Então vocês vão contemplar essas imagens e vocês vão, aos poucos, sem se exigir demais, sem ficar querendo ser aquilo, nada disso, só vai observar. Aos poucos aquilo vai, de alguma forma, se interiorizar em você. Você não precisa ficar elaborando uma crítica de arte, extrair os símbolos daqueles quadros, não vai fazer nada disso agora. Tudo que você vai fazer é observar esses quadros. E observar, principalmente, geralmente no olhar. Eu postei outro dia, por exemplo, um quadro do Rafael no Face, que é São Jerônimo, Rafael, o Arcanjo Rafael, Nossa Senhora, Cristo e Tobias. Naquele quadro, você pode ir lá na minha timeline para ver, você percebe que o olhar de Maria é um olhar de tipo, eu estou aqui, pronto. Não tem nada dessas coisas que eu descrevi como influências românticas. É uma presença realmente atenta. E é isso que vai incorporando em você enquanto você percebe essas representações. Entendeu? Sem firula, sem frescura. O ponto de uma arte verdadeira é a contemplação. É te dar aquilo que você tem que ter diante da realidade. Um artista vai pegar uma parte da realidade, vai deixar aquilo imbuído de beleza, cercado de beleza, e você vai observar que você vai conseguir contemplar aquilo com muito mais clareza do que a realidade, que tem sempre um elemento de entropia, tá tudo meio caótico, às vezes você não consegue, porque você está na agitação do mundo, você não consegue parar para contemplar tudo. Mas você pode pegar ali numa obra de arte, algo que faz parte da realidade, e você pode contemplar quando você quiser, por quanto tempo você quiser, sem que nada te atrapalhe em relação a isso. Então é só isso que a gente precisa fazer. Vou dar um exemplo de uma experiência que eu tive essa semana. Eu estava observando o quadro do Paul Gauguin, que é a visão depois do sermão, que ele mostra umas senhorinhas que saíram da missa, o padre estava falando da luta de Jacó com Deus, e elas veem Jacó lutando contra o anjo, que na verdade é o próprio Deus. E eu fiquei pensando, por que Deus não fez com Jacó a mesma coisa que ele fez com Ló? Se Jacó também estava exigindo demais de Deus. E aí, eu só fiquei observando o quadro e lembrando da narrativa. Não fiquei pensando demais. E aí começaram a me chegar assim, talvez Deus não tenha dado uma bronca em Jacó, como ele deu em Jó. Porque Jó questionou aquilo que Deus deve fazer e o que Deus não deve fazer. Questionou a ação de Deus no mundo, por se sentir injustiçado. E Jacó não. Jacó só queria aumentar a vontade dele sobre o mundo e agir de acordo com a expansão dessa vontade. Então ele não precisava levar uma bronca. O que Jacó estava fazendo não era tão mal assim, não tinha uma rebeldia ali dentro. Ele só queria
aumentar o seu poder de ação. E aí Deus vai lá, dá uma espadada, se eu não me engano, na coxa de Jacó, para falar, ó, você fica onde eu quiser que você fique. Você não vai para onde eu não quero que você vá. Então aquilo ali que ele faz é um sinal disso, ó. Sua vontade está limitada pelo que eu quero. Mas com Jó não, com Jó ele fala, ó, existem forças que são verdadeiros monstros e que se você começar a cair nessas forças, você vai ferrar com toda a sua consciência, com a sua ação no mundo, com a sua vontade. Quando ele fala lá do Leviatã e do Bemote. Ali são as forças da astúcia maligna mesmo, que influencia a nossa linguagem. Que o Leviatã é justamente isso. Por isso que ele fala que Cristo fisga o Leviatã com seu anzol. Na iconografia cristã, Cristo figa o Leviatã com o seu anzol. Porque Cristo controla a astúcia diabólica que nasce de uma linguagem distorcida, de uma linguagem bifurcada. E também controla o peso das forças materiais que estão sobre a gente. Quando a gente começa a questionar a ação de Deus no mundo, essas forças tomam conta da gente. Então, como Jacó não estava questionando Deus, ele só estava querendo lutar contra Deus para ser mais forte, ele não precisou levar bronca. Mas quando por um segundo só essa ideia entrou na cabeça dos personagens do livro de Jó, de que talvez seja justo julgar a forma como Deus age, se questionar, pô, será que Deus está fazendo algo bom ou algo que não é bom? Isso aí é muito mais perverso do que você querer ser mais forte. É uma rebeldia realmente verdadeira, porque aí você está questionando a bondade de Deus. Você está achando que aquilo que te acontece deveria acontecer de outro modo e que Deus deveria organizar a realidade de outro modo. Isso é um perigo muito maior. E todas essas coisas ficaram aparecendo na minha cabeça simplesmente vendo no quadro. E isso também tem a ver com tudo que a gente falou nessa aula. Porque toda essa influência que a gente vai receber de uma imaginação romântica vai culminar numa rebeldia desse tipo. Porque vai gerando uma insatisfação cada vez maior, já que a realidade não bate com os nossos sentimentos interiores, até que gera uma revolta total, como a gente vai ver no final do livro da Emma, em que tudo que você quer é destruir tudo, porque você acha que o que Deus fez não é bom. Entenderam isso aí? Então, eu espero que vocês tenham gostado da aula, tenha ficado tudo claro. E na aula que vem a gente vai falar mais sobre o livro. Essa foi só uma aula introdutória para a gente saber quais foram os caminhos que levaram tanto o personagem quanto a gente até aqui. E quais são as influências que a gente sofreu que são semelhantes à do personagem. Então a gente vai tentar fazer esse caminho em todos os livros, porque isso é algo que a literatura sempre pode nos dar, beleza? Então até semana que vem, fiquem com Deus e é isso.